Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn e esta é a Academia do Comportamento. E hoje quero falar para vocês sobre o que são desejos reprimidos. Eu vou me basear na obra de Freud, da psicanálise. Como eu já tenho feito em alguns vídeos anteriores, eu estou sempre falando sobre uma nova abordagem da psicologia. Eu falo bastante sobre o behaviorismo ou comportamentalismo, como eu prefiro chamar. Falei também um pouco sobre Gestalt e agora eu vou focar em psicanálise, nas descobertas de Freud. Freud fala sobre desejos reprimidos e esses desejos reprimidos são a base das neuroses. Primeiro, o que é uma neurose? A neurose são as doenças mentais como nós conhecemos. Eu pessoalmente não gosto desse termo, doença mental ou psicopatologia, porque acaba considerando que são doenças, mas para mim, na mente ou nos comportamentos, não existem doenças. Existem comportamentos, emoções ou pensamentos que não estão sendo funcionais, eles não estão funcionando da maneira correta. Chamar isso de doença acaba patologizando a questão, acaba tornando isso como se fosse uma questão de tomar um remédio para se curar. Órgãos, o organismo fica doente, comportamentos não ficam doentes. Mas isso é só uma observação. Vamos continuar. Então, como os desejos reprimidos, eles criam as neuroses. Ao explicar isso, eu vou explicar o que são os desejos reprimidos. Você tem um desejo reprimido quando você deseja algo, geralmente alguém, de tal forma que esse desejo ele é inaceitável e sua mente consciente não aceita tal informação. Por exemplo, na época do Freud existia muito tabu sexual. Então as mulheres sentiam desejo sexual, mas elas aquilo não era aceito socialmente e elas viam conscientemente aquela questão como algo proibido. Elas não podiam ter aquele desejo sexual. E se consumasse o desejo com o ato sexual de fato, aí sim ela podia desenvolver uma neurose, porque ficariam duas informações conflitantes. E aí ela podia ter ansiedade, crise depressiva, ou que era muito comum na época, que é a histeria. Que a histeria é um conflito entre dois pensamentos e que acaba resultando em algo físico. Por exemplo, uma mulher que teve relações sexuais de uma forma que mentalmente ela não aceita aquela informação, ela pode ter uma paralisia nas pernas e parar de andar. E esse fator físico vai impedir com que ela complete o seu desejo. Então, é como se fosse um equilíbrio entre o desejo dela e a mente, porque como a mente dela acredita que ela não pode fazer sexo, mas ao mesmo tempo ela deseja o sexo, a mente cria um fator que impede ela de completar o seu desejo. Então o desejo reprimido, ele acontece quando você tem um desejo sobre algo que conscientemente você não aceita. Então você reprime aquilo dali e ao reprimir isso, o seu corpo ele vai criar formas de você evitar aquele desejo seu, que aquele desejo aconteça. Por exemplo, no Freud tem muito esse negócio de desejo pela mãe, mas na verdade, como a criança ela recebe dos pais, principalmente da mãe, os primeiros afetos, o afeto entre a mãe e a criança, ele é muito forte, é muito grande. Então, principalmente porque é o primeiro afeto de uma pessoa. Então, utilizamos esse primeiro afeto como uma referência para os outros que vamos ter. É por isso que, geralmente, e isso é verdade, podemos procurar mulheres que pareçam com nossas mães ou homens que pareçam com os nossos pais. Porque vamos em busca daquele afeto perdido na infância, principalmente se teve algum problema em relação à completude desse afeto com a mãe. Então
esse pode ser um desejo reprimido, porque não aceitamos essa informação. Eu desejar sexualmente minha mãe ou uma mulher parecida com ela, como se fosse uma referência sexual à minha mãe, mas não é um desejo físico pela mãe objetivamente. É um desejo por busca daquele afeto. E aí você transfere aquele primeiro afeto pela mãe para outras pessoas. E isso pode se tornar um desejo reprimido, porque você não aceita essa questão. Mas há diversos outros desejos reprimidos. Qualquer informação que você não aceita, pode haver repressão dessa emoção, desse afeto, dessa informação, e aí essa questão ela vai para o seu inconsciente, e aí a partir disso pode haver o desenvolvimento de uma neurose, que aí você pode, digamos, existe uma pessoa que você se apaixonou, você não aceita conscientemente aquela questão por N motivos, talvez ela seja uma parente sua, talvez seja uma pessoa do mesmo sexo que você e você não aceita a sua sexualidade. Pode existir N motivos para você reprimir uma questão. E aí você reprime essa informação e você começa a se sentir ansioso perto dessa pessoa. Você se sente tão ansioso que você se afasta dela. Então a ansiedade serve como uma proteção para manter o conteúdo reprimido. E aí quando você vai fazer uma terapia, quando você vai fazer uma terapia com um psicanalista, você começa a falar sobre suas questões diárias. Você começa a colocar para fora. Nesse colocar para fora tudo que vier à sua mente, você vai descobrindo o que está reprimido de conteúdo no seu inconsciente. E a partir disso você pode resolver essas questões. Geralmente quando a gente leva um conteúdo inconsciente para o consciente, conseguimos organizar isso de uma maneira saudável, e isso aí é o que eu chamaria de uma maneira mais leiga como amadurecimento. Você trouxe um assunto antigo de volta à tona e você resolveu ele, você fechou ele. É claro que novas informações inconscientes sempre vão surgir, novas repressões. Por isso que na psicanálise a terapia ela nunca acaba, porque outros assuntos vão surgindo, outras questões vão aparecendo, e isso nos diversos âmbitos. Nesse vídeo eu dei o exemplo mais relacionado com sexualidade, com amor, com desejo sexual, mas pode ser algo profissional, pode ser algo no seu cotidiano mesmo, pode ser algo pessoal, no seu desenvolvimento pessoal que não está lhe agradando, e tudo isso daí são questões que sua mente consciente pode não aceitar e acabar jogando para o inconsciente. E uma interpretação pessoal e até um pouco do behaviorismo em relação a isso é como tudo que é aversivo, tudo que é uma forma de censurar você ou de impedir que o seu pensamento ocorra naturalmente, por exemplo, a repressão sexual que as mulheres tinham na época do Freud, e hoje em dia também, dependendo do setor social que a pessoa participa, todas essas formas de censura do pensamento, eles são aversivos à mente consciente, e tudo isso aí possibilita que neuroses ou doenças mentais ou psicopatologias possam ocorrer. Certo? Você gostou do vídeo? Deixa o like, comente aí. Muito obrigado, até o próximo e tchau!